Não é piada de português. O governo socialista de Portugal quer acabar com o consumo de cigarros no país. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. O governo socialista de Portugal encontrou mais uma forma bastante eficiente de castigar o povo do país. Poucos dias atrás, foi apresentado ao parlamento português, por parte do seu governo, um projeto de lei que restringe o uso e a venda de tabaco em território nacional. Como o governo tem maioria no parlamento, espera-se que essa lei altamente restritiva seja aprovada e comece a ter efeitos muito em breve. Mas afinal de contas, de que tipo de restrição ao fumo estamos falando? Em primeiro lugar, o projeto de lei prevê uma considerável restrição à venda de tabaco no país. A partir de 2025, apenas tabacarias devidamente licenciadas e lojas de aeroportos poderão vender cigarros e outros produtos feitos de tabaco. Isso implica dizer que bares, restaurantes, mercados e outros estabelecimentos estarão oficialmente impedidos de vender o produto e seus derivados aos clientes. Já a venda de tabaco aquecido, utilizado nos aparelhos conhecidos como vape, será totalmente proibida a partir do dia 23 de outubro. Também nessa data, será proibido fumar na maior parte dos lugares públicos de Portugal. O fumo ao ar livre, próximo de escolas, universidades e instalações esportivas, será totalmente proibido. Novos espaços destinados a fumantes serão imediatamente vetados, e até mesmo o fumo em áreas externas, como terraços, não será permitido. Já os restaurantes, bares e casas noturnas que tenham, atualmente, áreas exclusivas para fumantes, isoladas do restante do público, só poderão mantê-las até 2030. O objetivo do projeto de lei, segundo o governo português, é o mais nobre que se possa imaginar. Estas alterações visam proteger os adultos de amanhã, sendo o objetivo ter uma geração livre de tabaco até 2040, disse o ministro de Saúde do país, Manuel Pizarro. Segundo o ministro, as carteiras de cigarro também precisarão contar com avisos em texto e imagem a respeito dos males do cigarro, mais ou menos como já acontece aqui no Brasil. O governo português foi questionado a respeito de planos para deixar os cigarros mais caros no país, por meio de impostos. Afinal de contas, em Portugal, um maço de cigarros custa 5 euros, um dos menores preços praticados na Europa Ocidental. Porém, de acordo com Manuel Pizarro, aumentar impostos sobre o tabaco está fora de cogitação, porque isso terminaria por incentivar o contrabando. Parece um comentário econômico bem lúcido, não é mesmo? Mas só falta o ministro de Saúde português explicar se parar de encher o saco das pessoas também estaria fora de cogitação. É claro que esse tipo de encheção de saco tinha que ser coisa de esquerdista. Afinal de contas, que outro tipo de gente gastaria tanto tempo e recursos para incomodar a vida de outras pessoas? Quem se esforçaria tanto para cuidar da vida alheia sob um pretexto de cuidar da saúde dos indivíduos? Aliás, é certo que ninguém pediu por essa ajuda, e nada pior do que alguém tentando supostamente melhorar sua vida contra a sua própria vontade. É como diz o ditado, a pior coisa que pode existir é um idiota proativo. Mas antes que comecem com moralismo, sim, cigarro é algo ruim e faz mal à saúde. Todos temos consciência disso, e todos os que fazem uso regular do cigarro também sabem dessa realidade. O tabagismo causa toda sorte de doenças, faz as pessoas morrerem em média 10 anos mais cedo e ainda deixa os fumantes com um cheiro horrível. Todos estão carecas de saber disso. Em Portugal, 13.500 pessoas morreram em decorrência do fumo, só no ano de 2019. Tudo bem que a população do país é mais de 10 milhões de pessoas, fazendo do cigarro a causa da morte de apenas 0,1% dos portugueses. Mas ainda assim, todos os habitantes de lá também sabem dos riscos envolvidos no tabagismo. E esse é o grande ponto defendido por nós libertários. Por mais que o hábito seja ruim ou prejudicial à saúde, ninguém pode ser impedido de fazê-lo. Cada indivíduo é dono do seu próprio corpo e pode dele dispor sem qualquer tipo de impedimento. Proibir, por meio de força estatal, um sujeito de injetar em seu próprio corpo a substância que quiser, desde que adquirida licitamente, é uma violência análoga à escravidão. Apenas a mente sádica e doentia de um esquerdista conseguiria conceber uma coisa do tipo. Já a questão do uso do cigarro em locais públicos também pode ser resolvida facilmente pela ética libertária. A propriedade privada, como em qualquer situação, é o fundamento para resolver esse impasse.
Cada estabelecimento comercial teria suas regras a respeito do uso do cigarro em seu interior. Da mesma forma, cada casa, rua, parque ou praça teria as suas regras de conduta, seja para o cigarro, seja para o álcool ou qualquer outra substância. O problema dos chamados espaços públicos que hoje existem decorre justamente do fato que locais públicos não são propriedade de ninguém. Ou melhor, pertencem ao Estado, mas supostamente podem ser usados por todos ao mesmo tempo, o que não faz o menor sentido e gera todo tipo de conflito. Para além da questão libertária, contudo, essa lei portuguesa também representa um problema do ponto de vista econômico. A venda do tabaco e seus derivados é um mercado como qualquer outro, que movimenta muito dinheiro e gera emprego e renda para muita gente. Qualquer intervenção estatal nesse mercado tende a distorcer a delicada relação entre oferta e demanda, com graves prejuízos para todo o setor. O pior é que grande parte desses prejuízos sequer podem ser mensurados num primeiro momento. Logo de cara, precisamos falar da questão do preço dos cigarros. Ao contrário do que afirmou o ministro da Saúde do país, se essa lei for aprovada, ela vai impactar sim nos preços do tabaco, ainda que não haja aumento dos impostos. Afinal de contas, se menos estabelecimentos estiverem autorizados a vender cigarros, isso significará uma redução em sua oferta, além de uma menor concorrência de forma geral. Por outro lado, a demanda continuará praticamente a mesma. Usuários contumazes de cigarro, responsáveis por manter a viabilidade econômica do setor, continuarão procurando por esse produto. Dessa forma, o equilíbrio entre oferta e demanda será modificado, e preços mais altos passarão a ser praticados, para equilibrar essa relação. Como sempre acontece nesses casos, essa medida tende a ter um impacto maior sobre os fumantes mais pobres. Além disso, se os planos traçados pelo governo português forem cumpridos, a indústria do tabaco desaparecerá do país em menos de 2 décadas. Assim, todas as empresas do setor, com suas vagas de emprego, serão extintas. Veremos um setor econômico inteiro ser completamente arruinado pelo Estado, ainda que sua atividade seja completamente legítima. Alguns empresários do setor, inclusive, já se mobilizaram contra o projeto de lei, afirmando que essas medidas são muito duras e discriminatórias. O chefe da Associação de Restaurantes do país afirmou, por exemplo, que as novas regras tirarão uma fonte de receita de pequenos negócios no país. Esse tipo de ação estatal não tem a menor justificativa. E o pior, isso abre um precedente para o Estado fazer o mesmo com qualquer outro setor, pelos motivos mais variados. Depois do cigarro, qual será a bola da vez? O fato é que sempre devemos ter medo quando o Estado afirma estar buscando o bem comum. O que os agentes estatais geralmente fazem quando usam essa desculpa é buscar uma forma de controlar ainda mais a população e aumentar o seu próprio poder. Por trás de toda desculpa que aparenta ser bem intencionada, existe sempre uma tentativa de cercear ainda mais nossa liberdade. Poucas décadas atrás, seria inconcebível para qualquer cidadão a ideia de que o Estado teria poder de decidir o que as pessoas poderiam ou não consumir. Contudo, hoje em dia, esse tipo de violência estatal está, infelizmente, mais do que normalizada. O que vemos em Portugal é uma tendência mundial que tende a se reforçar cada vez mais. Por meio de leis que tratam de absolutamente tudo, o Estado limita a liberdade humana para fazer crescer o seu próprio poder. Agora, até mesmo hábitos completamente triviais, como fumar, podem ser proibidos pelo aparato estatal. Sim, o cigarro faz muito mal para a saúde humana, mas pior que o tabaco é permitir que o Estado controle cada detalhe da vida humana. Aí sim, nós teremos perdido muito mais do que apenas nossa saúde. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Quer ter seu texto publicado no Visão Libertária? Então mande-o em nosso site, visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.